Uma boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa mesa sobre comércio exterior. E eu gostaria de dizer que, na mesa anterior à nossa, o Ivan Tawil disse que aquela mesa sobre petróleo era a mesa mais carioca que existia aqui, ou que existe aqui no Congresso, porque se tratava de petróleo, que é um produto eminentemente carioca. Nós aqui no Rio somos os maiores produtores de petróleo. Eu diria que esse nosso painel não é só um complemento ou uma extensão daquele painel, mas sim um painel mais internacional, talvez, do Congresso, porque nós vamos tratar sobre a tributação e questões relacionadas ao comércio exterior. Então, trata-se, como todas as demais mesas, todos os demais painéis, de assunto muito importante. O Congresso foi muito bem organizado, como nos anos anteriores também, que se realizou aqui mesmo no Hotel Alton, né? Foi muito bem. Está muito bem programado, os temas são todos excelentes, todos atuais, e isso nos dá uma responsabilidade também maior. E eu tenho certeza de que, nesses minutos que nós vamos ter aqui, todas as apresentações serão ótimas, muito boas. E vocês têm também o privilégio de não terem que me ouvir fazendo palestra, porque senão eu seria ofuscado pelos demais colegas amigos que estão aqui. Bem, então, para não nos alongarmos mais, que não adianta eu pedir a todos, né, que obedeçam o tempo, se eu próprio vou falar meia hora sem necessidade. Mas muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao Gustavo, à Ilana, à Fabiana e ao Bruno pela participação. Parabenizando também, faço questão de parabenizar o comitê gestor, organizador da BDF, ao Brigagão, ao Gustavo Brigagão, ao Heleno Torres, e fazer também aqui as nossas homenagens, em nome de todos eu faço, ao ministro Luiz Fux, com todo mérito foi homenageado do nosso Congresso. Bem, como eu disse, questões de direito aduaneiro é o tema geral do Congresso. Nós vamos ouvir primeiro o Gustavo Amaral, depois Ilana Benjó, a Fabiana Tomé e o Bruno Aguiar, todos conhecidos, né, bastante de vocês todos, mas é importante dizer que o Gustavo é doutor e mestre em Direito Público pela UERJ. Eu conheço muito, mas nem todos o conhecem tão bem, então é bom a gente dizer que é sócio do Paulo César Pinheiro Carneiro, conhecido como PCPC, advogados associados, procurador do Estado do Rio de Janeiro e um dos mais atuantes, mais importantes procuradores do Estado, conselheiro da BDF e membro do SEAT da OAB, que é o Comitê de Assuntos Aduaneiros, aliás, Tributários da OAB. O Gustavo vai falar sobre a interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior. Gustavo, por favor, muito obrigado pela participação. Eu prometo cumprir o tempo, mas zero o relógio para mim, senão é covardia. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra estar aqui no Congresso da BDF, com uma mesa tão ilustre, com uma plateia tão qualificada quanto que esses congressos sempre reúnem, né? E eu me recordo dos primeiros congressos da BDF que eu vim, acho que eu ainda era estudante de graduação, alguma coisa, e aí eu lembro da BDF, do professor Ricardo Lugo Torres, do professor Adilson, né? E estar aqui agora aqui em cima é realmente a realização de chegar a algum lugar que, quando eu estava nas minhas primeiras participações da BDF como ouvinte, não se imaginava conseguir trilhar esse caminho. Nós temos aqui um desafio posto pela organização, que era de utilizar não mais do que 3 slides, o que é difícil, né, pelo menos para mim, e um limite de tempo de 15 minutos.
Para tentar me ater mais ao limite de 15 minutos, eu trago para mim de que, se eu exceder esse tempo, eu estou achando que o que eu tenho para falar é mais relevante do que os meus colegas, né, ou os outros painéis, o que seria uma indelicadeza, além de uma enorme inverdade. Então, vamos ficar dentro desse, fazer o possível para ficar dentro desse limite de tempo. Bem, passar o slide, por favor. Próximo. Bem, primeiro aqui, pegando o texto legal, né, importante, o que a gente, da questão da interposição fraudulenta? Nós temos a previsão aí no artigo 23 do Decreto-Lei 1455, de 76. Eu gostaria aqui de destacar, primeiro do caput, considera-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias. E aí vem a previsão no inciso 5º, de estrangeiras ou nacionais, e na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. O que eu gostaria de destacar aqui primeiro? Nós temos, no caput, uma presunção absoluta de dano ao erário. Das consequências jurídicas que nós vamos ter, vai ser a aplicação da pena de perdimento. Nós temos aqui uma presunção absoluta, que nós vamos falar um pouco mais adiante do relevo dessa questão, dessa presunção absoluta das questões jurídicas, lembrando, né, que nós temos as presunções de direito, nós temos a presunção absoluta, a presunção relativa e nós temos as presunções simples. Na presunção absoluta, o que acontece? Eu tenho, por uma disposição do ordenamento jurídico, eu não preciso comprovar que aconteceu o fato A. Acontecendo o fato B, todas as consequências jurídicas do fato A se aplicam pela mera prova da ocorrência do fato B. Nas presunções simples, ocorrendo o fato B, eu presumo, eu inverto o ônus da prova, eu não preciso mais, se eu quero aqueles efeitos jurídicos, eu não preciso mais comprovar que aconteceu o fato A. Me basta provar o fato B e a outra parte é que precisa comprovar de que não houve efetivamente aquele fato A. E na presunção simples, eu não tenho uma previsão legal, mas eu utilizo as regras de experiência para comprovar um fato B, fato C, né, e tentar, na distribuição de um livre convencimento, convencer de que a ocorrência daqueles fatos, não há, porque não é um fato único que seja nisso, né, significam que aconteceu aquele fato previsto em lei como deflagrador daquelas consequências. Na questão do dano ao erário, que isso é relevante para a própria constitucionalidade da pena de perdimento, a legislação é criada de um modo de que ela diz, olha, não se discute a existência do erário. Acontecendo aqui, no caso do inciso 5, né, essa ocultação do sujeito passivo, ou do importador, do comprador, ou de quem quer que seja, eu tenho uma presunção, isso equivale a haver dano ao erário, e o erário será recomposto pela pena de perdimento. Aqui, na questão da pena de perdimento, a pena de perdimento você tem uma presunção relativa. Tá? Então, desculpe, a interposição de pessoas, o inciso 5, nós temos aqui uma presunção relativa. E de que forma, então, nós temos essa prova? Temos aqui duas formas de prova na hipótese do inciso 5. Nós vamos ter, né, a possibilidade de prova direta, ou seja, o fisco pode comprovar de que há uma ocultação. O efetivo sujeito passivo não é aquele, o efetivo comprador não é aquele que está ali. Esse ônus da prova está com o fisco. E nós vamos ter aqui, pelo parágrafo 2º, presume-se a interposição fraudulenta, que aqui nós temos a questão, no inciso 5 nós temos, inclusive, a interposição fraudulenta de terceiros. Ou seja, a interposição fraudulenta de terceiros não é uma hipótese própria de dano ao erário. Ela, inclusive, ou seja, ela é uma forma de fraude ou de simulação. Mais propriamente seria de simulação, mas a lei coloca, olha, de simulação inclusive, e também a interposição fraudulenta de terceiros. E o parágrafo 2º traz uma
presunção de interposição fraudulenta, no caso de não haver a comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos empregados. O que isso significa? Significa aqui uma presunção relativa, ou seja, o fisco comprovando que não há, né, não há prova, não há uma fidedignidade naquela afirmação de que quem está ali como importador, né, que houve efetivamente a origem dos recursos, origem, disponibilidade e transferência de recursos, ou seja, origem dos recursos. Tinha dinheiro? Não basta aparecer o dinheiro na conta. Olha, eu tinha, estava aqui na minha conta. Da onde ele veio? Veio de empréstimos, veio da operação da empresa, ou seja, simplesmente, eu tenho aqui o dinheiro. Não, não tem. Você tinha o dinheiro, tinha disponibilidade. Houve efetivamente, foi você que pagou, foi feito, cadê o comprovante de transferências? Ou seja, se qualquer desses elementos o fisco provar, né, aqui eu vou enfatizar, o fisco provar, ou seja, provar este fato B, que não há comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência desses recursos, então, o ônus da prova de que não houve interposição, ou seja, que não houve essa falta de disponibilidade, falta de comprovação, é do sujeito passivo. Ele que vai precisar chegar e comprovar. É importante isso, porque o fisco tem esse ônus da prova. Mas como é uma prova negativa, você pode ter a seguinte situação, né? Não foi comprovado, ou seja, mas o sujeito não foi comprovado porque o sujeito passivo não colaborou. Ele foi intimado a prestar esclarecimentos, porque aqui, embora o ônus da prova seja do fisco, o ônus da prova de que houve as situações previstas no parágrafo 2º. Tá? O fisco pode se desincumbir disso, dizendo, eu dei todas as oportunidades para o sujeito passivo comprovar a origem desses recursos. Como ele não respondeu às intimações, como as informações dadas por ele não são satisfatórias, tá? Então eu presumo que isso aconteceu e desse fato B, se decorre, por presunção simples, o fato A. Não, mas olha só, tinha efetivamente, eu não comprovei naquele momento, mas agora eu posso. Então, essa é uma possibilidade. Agora, não é apenas na questão do parágrafo 2º. Nós podemos ter, por exemplo, olha, o recurso está todo ali certinho, mas pode ser que o fisco, tá, tenha elementos para colocar, dizendo, olha só, nessa importação daqui, essa negociação, essa empresa daqui, as pessoas que estão nessa empresa não têm nenhuma estrutura para realizar essa operação. Por características gerais, tá, eu não consigo dar fidedignidade a que esse realmente participou. Tá? Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo uma presunção simples, é uma presunção relativa. Eu estou provando um outro fato, a desqualificação. O sujeito não sabia nem falar inglês, mal era alfabetizado. Tá? Então, como é que ele fez, como é que ele operou o comércio exterior? Nitidamente, olha, o login das máquinas, nenhum foi de máquina que está no mesmo estado da federação aonde a empresa, em tese, está situada. Tá? E ninguém deu uma explicação razoável de que home office é esse daqui que está se colocando. Então, esses são, ou seja, na presunção simples, o que a gente tem? Você tem prova de outros fatos, que não tem previsão legal nenhuma para esses outros fatos, mas pelas regras da experiência, você convence o julgador de que não é possível que tenha ocorrido o fato A, então, porque não tem, ou seja, que não tenha ocorrido o fato A, nos exemplos, para ficar fiel ao exemplo anterior. Então, aqui nós temos existe a presunção, no caso do parágrafo 2º, né, o fisco comprovando, porque fez uma prova, levantou, viu, olha, o dinheiro não estava aqui no balanço, não tem operação, essa empresa tem um capital de 5 mil, ela não pode ter feito, né, fez operação de 2 mil no ano, não pode ter feito uma importação de 1 milhão, ainda que tenha pago. Tá? Então, você pode ter dessas formas daqui. E os outros casos, não assumir o ônus, o risco econômico da operação. Você tem outras provas que não apenas essas, e você leva à interposição fraudulenta.
Eu estou olhando o relógio aqui, estou começando a ficar seriamente preocupado com ele, então vamos saltar disso. A questão da interposição fraudulenta, ela pode se colocar, né, na interposição fraudulenta de qualquer dos atores da importação. E aí a gente vai precisar lembrar das 3 modalidades de importação: importação direta, importação por conta em ordem de terceiros e de revenda de encomendante pré-determinado. Então, se eu estruturo como se fosse uma importação direta, mas eu estou fazendo uma importação por encomendante pré-determinado, isso é um fator relevante que pode levar a essa questão. A realidade econômica era outra, né, e que não aquela que eu coloquei ali dentro. Então, isso me parece que é relevante, porque a ocultação, a interposição fraudulenta, ela vai se dar para ocultar qualquer dos reais responsáveis pela operação de comércio exterior e dificultar a identificação dos seus agentes. Então, é essa a ocultação que nós estamos a falar. Pode passar o próximo slide? Bem, como a gente já falou, que a presunção absoluta de dano erário, ligada à pena de perdimento, a gente vai voltar a isso aqui no final, eu prometo. Ok. Não são só 3, é só o próximo. Obrigado. Então, que passar aqui. Há uma questão que volta e meia a gente vê ser debatida em alguns processos, é se há sobreposição entre a cessão de nome prevista no artigo 33 da Lei 11.488 somado ao artigo 27 da Lei 10.637, em relação aqui à hipótese da interposição fraudulenta. Parece que não. Né? A hipótese da cessão de nome é aquela em que você tem, né, o elemento da interposição fraudulenta, mas você teve a identificação, a pessoa identificou ou o fisco identificou quem estava sendo ocultado. Então, você tem no nosso sistema 2 regimes diferentes. Na interposição, ou seja, há alguém sendo escondido, mas eu não sei quem é esse alguém. Qual é a consequência? Você vai ter a pena de perdimento e a substituição pelo valor aduaneiro do bem, se o bem não for localizado, e também a suspensão do CNPJ. Se nós temos a situação, olha, não, eu estava aqui em nome de outro, mas o outro verdadeiro é esse daqui, conseguiu ser identificado. Aí a hipótese é da cessão de nome do artigo 33. Neste caso, você tem uma multa de 10%, não tem a inaptidão do CNPJ, né, e a pena de perdimento vai ter, mas daquele outro que é o titular daquele bem. Lembrando que da questão de inaptidão do CNPJ há uma previsão expressa no artigo 81.3 da Lei 9.430, para a não comprovação de origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Sobram menos de 1 minuto, então eu vou saltar para a questão que eu tinha destacado dali sobre perdimento. Há, na legislação aduaneira, uma presunção absoluta de dano ao erário. Tá? Se a gente só olhar a legislação, não cabe nenhum tipo de discussão de que houve dano ao erário. Por que o dano ao erário é importante? Ele é importante porque, se nós formos à Constituição Federal, ela, no artigo 5º, inciso 45, diz que nenhuma pena passará das pessoas do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores. Ou seja, o perdimento na Constituição está ligado ao dano ao erário. Porque se eu tenho um perdimento, eu tenho um pressuposto lógico, que é reconhecer que algo meu está sendo perdido. Ou seja, essa é uma agressão ao direito de propriedade, que está assegurado na Constituição, inclusive como um direito fundamental. Então, cabe essa verificação. E o STJ, destacando bem claramente, nenhum caso que eu conheço para interposição de pessoa interposta, para o tema que a gente está falando aqui. Mas ele vem julgado, inclusive tem o julgado do ministro Herman Benjamin, de 27 de março agora, desse ano, que
tem mitigado a pena de perdimento porque diz que não foi comprovado o dano ao erário. Então, ou seja, cabe também se tentar discutir, conforme fez o caso, onde dá, para você dizer o dano ao erário. É preciso lembrar que aduaneiro não é apenas necessariamente tributado. Você pode ter a situação da mercadoria que veio, que o dano, na verdade, é que ela é de importação proibida. E você desapareceu com aquele bem de importação proibida. Então, é um ponto, mas o que eu quero aqui, até porque o tempo já esgotou e eu não teria condição de avançar sobre isso, é que se o STJ, em decisões, para não está aqui no slide, vou mencionar aqui, o agravo interno, no agravo em recurso especial número 2.108.582, de julgado em 27 de março de 2023, da segunda turma. Há outros julgados, tanto da primeira quanto da própria segunda turma, em que afastam o perdimento por não haver dano ao erário. Então, essa questão da aplicação dessas penalidades, então, inclusive, essa, me parece, se eu tenho uma infração, mas eu não tenho dano, ou o dano é ínfimo, nós vamos voltar, talvez, àquelas discussões da responsabilidade objetiva, né, especialmente das multas tributárias, que é uma discussão em aberto, o cálculo de razoabilidade, de proporcionalidade em várias infrações, e o aduaneiro nos dá várias hipóteses, vários exemplos interessantes daquelas multas de R$500 por informação omitida, e aí você pega um formulário com inúmeras informações, você aparece dali uma autuação de um valor extremamente significativo e simplesmente o próprio cruzamento de dados já apareceria aquilo dali, você não tem um dano que possa efetivamente surgir. Então, essa é uma discussão que cabe também aqui. Eu ainda não vi nenhum processo no CARF, nenhum processo no no STJ, que fosse isso para esse tipo de situação. Mas cabe, se cabe para outras, cabe aqui também, porque a hipótese de dano, me parece que se não há de considerar qualquer dano, fica difícil de aplicar a pena de perdimento frente aos requisitos da Constituição. Eu peço desculpas por ter avançado um pouco mais no tempo, especialmente depois de fazer a propaganda enganosa de que estender o meu tempo era roubar o tempo dos outros. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e a paciência de todos. Obrigado. Parabéns, Gustavo. Esse realmente é um tema espinhoso, porque há, no mínimo, uma incompatibilidade ou contradição em termos entre o que diz a lei num texto lá e o que diz a lei no outro ponto. Porque o Decreto-Lei 1455, 76, que é o original, ele falava em dano ao erário, de um modo geral, e depois foi definido como qualquer prejuízo que possa ser causado à fazenda pública. E ele falava em perdimento de bens. Depois veio, não me lembro qual o número da lei, que alterou, nem alterou, acrescentou dispositivos a esse, no artigo 23, se não me engano, da 21-23, da 1455. E veio falar na presunção. Aí é que eu vejo uma contradição, porque o perdimento de bens decorre de um crime praticado, que gera o perdimento de bens. E o crime é caracterizado pelo dolo, tem que ser provado o dolo. Então, se há uma presunção, ainda que absoluta, ela não se compatibiliza com a aplicação de uma pena. Já existe uma decisão antiga, não me lembro bem, do CARF e do STJ, além dessa mais recente, citada pelo Gustavo, que dizem que, nesse caso, a presunção, não apenas a presunção, não vale. Em outros termos, diz, não vale apenas a presunção. Há que ser provada a prática dolosa para que se caracterize o crime, e aí sim esse crime possa levar à perda da mercadoria, ao perdimento, que é o termo utilizado na legislação. Mas você foi muito preciso, parabéns, muito obrigado, e agradeço em nome de todos, certamente, e eu anuncio, então, a nossa querida Ilana Beijó, que também nós todos conhecemos bem, que vai falar sobre o ICM no comércio exterior. A Ilana é mestre em Direito e Tributação do Petróleo e Gás pela Universidade Cândido Mendes, membro da Comissão de Direito Financeiro e Tributário, além da CEDAMP, Comissão de Direito
Eu tenho que ir pelas letrinhas: direito, aduaneiro, portuário e marítimo, ou ao contrário, não me lembro. Também do IAB, e foi advogada da Petrobras, foi advogada da Petrobras e da BR Distribuidora, e tem uma experiência, trabalha agora com o seu escritório, e tem uma experiência muito grande nessa área de comércio exterior. Então, tem a palavra a nossa querida Ilana. Valeu. Vai falar dali, né? Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite honroso da BDF de estar aqui conversando com vocês, na pessoa do professor Adilson. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui reencontrando amigos queridos das empresas onde eu fiz escola, da Petrobras, da BR Distribuidora, atual Vibra Energia, está encontrando concomitantemente, né, ao mesmo tempo, diversos amigos queridos. E o tema que eu escolhi, que me foi designado para a gente conversar, foi ICMS no comércio exterior. E a primeira coisa que vocês talvez estejam pensando é assim: Lana, puxa, mas a gente vai falar de ICMS no momento de reforma tributária, onde ele vai ser substituído pelo IVA, por um IVA dual. Será que esse tema é atual? Será que isso tem relevância ainda prática? Sim. Antes da gente começar, eu quero esclarecer que ele continua sendo um tema atual e continua sendo um tema bastante relevante. Por quê? A emenda constitucional, ela prevê um período de transição longo em relação ao ICMS. Então, se aprovada a PEC, na versão atual, na versão que saiu do Congresso Nacional, teremos 3 anos de período de transição, aonde, entre 2026 e 2029, o IBS ele vai ser cobrado na alíquota de 0,1%, uma alíquota teste. E, a partir de 2029, ele vai ser cobrado de forma gradativa, com uma redução gradativa. Então, no primeiro ano, seria uma redução a 90%, depois a 80%, depois a 70%, depois a 60%, até que, em 2032, em 31 de dezembro, meia-noite de 2032, a gente reza e ele morre. Em 2033, a gente não tem ICMS. Mas, ainda assim, existem diversas situações que podem mudar até lá. Por exemplo, hoje, no Senado, a gente tem uma proposta de emenda aonde, mesmo nesse período de transição, entre 2029 e 2032, a alíquota seria só de 1%, e não uma redução de 90%, 80%, 70% e 60%. Então, pelo menos nos próximos 10 anos, o ICMS na importação continua sendo um tema atual. Dito isso, eu vou começar a nossa conversa sobre alguns conceitos que envolvem importação, que são conceitos de direito aduaneiro e que são essenciais para a gente saber para onde o ICMS deve ser recolhido e saber lidar com situações e autuações que acontecem todos os dias com pequenos, médios e grandes importadores. O primeiro tipo de importação, que é a importação própria, ele é o mais simples e não gera problema, que é a seguinte situação. Por exemplo, o Zona Sul importou biscoitos da marca Cassino e vai colocar nas prateleiras, no seu estoque. Ele não sabe se e quando irá vender. Então, isso é uma importação própria. O ICMS ele vai ser recolhido para o estado do estabelecimento importador. A gente tem a importação por conta e ordem, que é uma pegadinha para aqueles não iniciados em comércio exterior, porque na DI, a empresa que aparece como importadora nominalmente não é importadora de fato. Por quê? Porque na importação por conta e ordem há uma prestação de serviço. Aquela empresa que aparece como importadora é uma prestadora de serviço que importa a mercadoria por conta e por ordem do adquirente, que é o importador de fato. E, por esse motivo, o ICMS é recolhido para o estado do estabelecimento adquirente, porque é ele quem negocia com o exportador e faz vir a mercadoria do exterior. Então, aquele que figura como importador na DI, ele é um mero prestador de serviço. E a gente tem a figura da importação por encomenda, que, assim como a importação em nome próprio, é uma importação própria,
com a diferença que eu já tenho um adquirente pré-determinado para fazer uma revenda no mercado interno. E, quando isso acontece, eu tenho uma obrigação de informar a Receita Federal que eu já tenho esse cliente do mercado interno e tanto eu quanto ele, as duas empresas, têm o dever de ter habilitação no comércio exterior, assim como também acontece, com maior razão, na importação por conta e ordem. Então, por exemplo, no caso do cassino, se, por exemplo, um restaurante resolve fazer um projeto onde ele vai dar de brinde biscoitos do cassino, da marca Cassino, e ele pede para a importadora do Zona Sul trazer um container de biscoito para fazer esse evento. A importadora do Zona Sul já sabe que vai vender aquele container para um encomendante pré-determinado. Ele já tem um cliente pré-determinado no mercado interno. Então, nesse caso, a importação tem que ser registrada por encomenda, porque, apesar dela ter sido feita, negociada pelaquela importadora, já se sabe para quem a mercadoria será vendida. E esses conceitos eles são muito importantes na hora de você recolher o ICMS ou defender que você recolheu o ICMS para o estado correto. Isso que eu acabei de conversar é uma coisa que a jurisprudência já tinha se firmado há bastante tempo, mas, recentemente, o STF aproveitou o tema 520 para uniformizar e dar uma segurança jurídica como seria o ICMS na importação. E por que eu digo que ele aproveitou o tema? Porque o tema não era esse. Todo mundo diz, o Supremo definiu nesse julgamento do tema 520. Não, não foi. Isso já existia. O tema 520 não diz respeito a isso, mas os ministros se dedicaram bastante, escreveram bastante sobre isso para dar uma segurança jurídica em relação ao tema. Só que eles acabaram trazendo uma insegurança jurídica ao analisar o caso concreto. Por quê? Tanto na importação em nome próprio, quanto na importação por encomenda, quanto na importação por conta e ordem, qual é a lógica? O ICMS é devido para o estado onde está o estabelecimento importador, aquele que deu causa à importação, aquele que celebrou o negócio jurídico internacional, que vai ser o destinatário legal, o destinatário jurídico daquela operação. E qual é o caso que o Supremo analisou no tema 520? Existia uma importação por um estabelecimento de matéria-prima. Essa matéria-prima era transferida para uma outra unidade da mesma empresa, que industrializava essas matérias-primas e transferia de volta o produto final para que o estabelecimento 1 revendesse o produto acabado. Pela lógica que a gente conversou, o ICMS deveria ser recolhido para onde? Para o estabelecimento importador. Só que o Supremo, nesse julgamento, decidiu o seguinte: o ICMS deve ser recolhido para o estado de Minas. O estabelecimento importador estava em São Paulo e o estabelecimento industrializador no estado de Minas. Ele disse o seguinte: o ICMS ele deve ser recolhido para o estado de Minas, aonde ocorreu o primeiro negócio econômico, a primeira questão econômica dentro do território nacional. E aí, contribuintes, estados, levantaram os braços. Contribuinte, que loucura, Supremo. Tudo que você disse em todas as outras folhas do acórdão está sendo dito aqui. E o Estado de Minas, adorei. Você criou uma quarta modalidade de importação. O direito aduaneiro tem 3, importação em nome próprio, importação por encomenda e importação por conta e ordem, e você acabou de criar, para fins de tributação de ICMS, uma quarta modalidade, a tributação intragrupo. E aí, eu particularmente achei que o Supremo nunca fosse julgar os embargos. Então, o contribuinte embargou, o Estado de Minas embargou, e falei, bom, agora vamos viver uma loucura total, porque o Supremo nunca vai julgar isso. E, para minha grata surpresa, 5, 6 meses depois, o Supremo julga isso e diz, não, por uma questão processual, eu rasgo o acórdão, porque existia, as partes haviam aberto mão, renunciado ao direito que fundação, e reestabeleceu a lógica, dizendo, não, o ICMS continua tendo como sujeito ativo o estado onde está o estabelecimento importador. Mas isso não autoriza uma fraude, uma simulação. Então, vocês, estados, estão autorizados a analisar caso a caso se aquela importação que foi declarada como conta e ordem é uma conta e ordem,
Se aquela importação que foi declarada como uma encomenda, é uma encomenda. E se aquela importação que foi declarada em nome próprio, é, de fato, em nome próprio. E os estados começaram a fiscalizar. E daí a importância da gente entender os conceitos de cada modalidade de importação de comércio exterior e entender a legislação que está por trás desses conceitos. E aí a gente tem tido diversos problemas. Alguns problemas estão acontecendo por uma questão de falta de leitura. Foi dada muita publicidade quando saiu o acórdão original, antes dos embargos do tema 520. Então, na sequência, diversos autos de infrações foram lavrados, dizendo, bom, o Supremo acabou de validar uma quarta modalidade de importação, intragrupo. E aquilo que sempre foi normal, todos que trabalham em empresa ou todos que advogam na área sabem que transferência, matriz, filial, independentemente de industrialização ou não, é uma coisa normal e corriqueira na vida de qualquer empresa. Principalmente das maiores, mas é uma coisa absolutamente normal. E aí eles correram e começaram a lavrar diversos autos de infração, 1 mês depois, 2 meses depois, tomando como base o entendimento original do Supremo antes do julgamento dos embargos. Como se o Supremo tivesse validado que numa importação intragrupo valesse o destino final. E algumas decisões continuam sendo dadas nesse sentido, não são todas. Graças a Deus, a gente tem conselheiros, tanto em São Paulo quanto no Rio, e em diversos conselhos de contribuintes, bastante atualizados e bastante cuidadosos. Mas a gente vê algumas decisões que, pela data, elas já deveriam adotar o entendimento atual do Supremo, após embargos de declaração, mas elas continuam adotando o entendimento anterior, que talvez até mude. A gente vai falar mais um pouquinho da reforma se der tempo, talvez até mude com a implantação do princípio do destino, mas que hoje não está valendo. Então, eu cito, por exemplo, um acórdão do Conselho de Contribuintes por maioria, por voto de qualidade, de 2021, de julho de 2021, ou seja, após o julgamento dos embargos, aonde, por maioria, o Conselho de Contribuintes do Rio ele mantém um auto de infração, aplicando o princípio do destino, que não está em vigor, mas, para aplicar o princípio do destino, o que ele faz? Ele pega uma jurisprudência antiga do STJ, de 2009, que não diz respeito a uma importação em nome próprio, com transferência matriz filial, que diz respeito a uma importação por conta e ordem, que é uma importação que não tem nada a ver em termos de características, como a gente viu, e diz, considerando o entendimento validado pelo STJ, e sem enfrentar o entendimento atual do Supremo, ele vem e mantém o auto de infração, trazendo uma litigiosidade que se pretendeu terminar com a decisão do tema 520. E não é só. Os autos de infração, muitos autos de infrações são feitos e, às vezes, mantidos por falta de conhecimento. Então, por exemplo, aquele caso anterior não é um caso que eu patrocinei, é um caso que eu levantei a jurisprudência até para poder ver o que existia numa sustentação oral de um caso nosso, e esse caso aqui é um caso que poderia ter dado errado se eu não houvesse conhecimento de matéria de comércio exterior. Por quê? Existia uma legislação revogada da Receita Federal que diz o seguinte: eu implementei o formulário de importação. E eu implementei um formulário de importação por conta e ordem. E um dia eu pretendo implementar um formulário de importação por encomenda. Mas, enquanto eu não implementar esse formulário de importação por encomenda, vocês, importadores, continuam usando de conta e ordem. Mas, no campo de observações complementares, vocês coloquem a informação de que a importação é por encomenda. Ok? Ok. Essa legislação foi revogada. O texto não foi substituído na legislação nova, não foi replicado na legislação nova, mas todos aqueles que operam comércio exterior sabem que é assim, que sempre foi assim e continua assim, talvez continue por muito tempo sendo assim. Mas fato é que os julgadores de ICMS não sabem disso. Então, eles olham a primeira folha da DI e olham importador, adquirente. Não tem dúvida, importação por conta e ordem. E autuam e julgam como se importação por conta e ordem fosse, e não por encomenda, porque eles não sabem olhar
a folha 2 da DI, onde tem observação complementar, que é a encomenda. E, às vezes, o próprio auto de infração é instruído com uma tela interna da DI que não tem essa informação. Se aquele que estiver fazendo a defesa do auto de infração não tiver esse conhecimento, não levar a tela tradicional, não levar a demonstração de que é uma importação por encomenda e não levar os documentos que comprovam que quem negociou com o exportador foi o importador e não o encomendante, que nada aí vai aparecer como adquirente, igual uma conta e ordem, e não comprovar a existência de margem de lucro na revenda, que vai diferenciar a revenda, que é uma importação por encomenda, da conta e ordem, que é uma prestação de serviço, você perde o auto, tendo fatos completamente favoráveis à derrubada do auto. Então, o tema ICMS no comércio exterior, que deveria ter ficado um tema tranquilo com o tema 520, é um tema que tem gerado diversas autuações por diversos estados. E você ganha como esses autos? Conhecendo legislação de comércio exterior e analisando fato, prova, fato, prova. Esse é o segredo. E é importante que se crie essa cultura para que isso chegue ao ouvido dos conselheiros que ainda não conhecem a matéria e que eles possam ter treinamentos e possam estar se aperfeiçoando, porque eu não tenho dúvida de que isso não é feito, que isso não é feito de má fé. Isso é feito por desconhecimento, porque eles procuram ser cuidadosos e bastante atenciosos. E o que me preocupa na reforma tributária? A gente sabe que o IBS ele vai ter 2 fatos geradores, uma importação e uma operação que, em princípio, vai ser a revenda de mercadoria. Então, você vai continuar com 2 situações tributáveis, a importação e a revenda, que ele chama de operação, mas a gente espera que ela tenha uma operação com conteúdo econômico. E a gente sabe que o IBS e a CBS vão ser tributos equivalentes. Eles vão ter o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo e etc. Sendo que o IBS ele vai ser julgado por conselhos de contribuintes, com uniformização pelo Conselho Federativo. E a CBS, em princípio, vai continuar sendo julgada pelo PAF, pelo Decreto 7235. E tudo que for judicializado do IBS vai para o TJ. Tudo que for judicializado da CBS vai para a Justiça Federal. E somente daqui a muitos anos, a gente viu no CNJ que o tempo médio agora de um processo é 18 anos, então daqui a muitos anos o STJ vai uniformizar. Então, algo precisa ser feito para que isso não gere um problema maior durante esses quase 10 anos que a gente vai ter até uma implementação efetiva do IBS, para que a gente chegue lá com uma tranquilidade plena, como se pretendeu com o julgamento do tema 520. Eu já sei que eu estou com o tempo esgotado, mas só para terminar, e apesar de não ter relação direta com o comércio exterior, ela, apesar de também ter indireta, mas porque foi resultado do tema 520, eu queria só pontuar que o STJ validou a circulação simbólica de mercadoria, desde que isso corresponda a uma operação real. E qual a importância disso, não só para o comércio exterior, mas também para o dia a dia das pessoas que trabalham em empresas? Nós sabemos que o convênio CNF sem número de 1970 diz que toda vez que você emite uma nota fiscal simbólica que não corresponda a uma operação real, e em hipótese não prevista na legislação, que essa nota fiscal é uma nota fiscal inidônea. E as multas pela emissão de notas fiscais inidôneas são altíssimas. Então, hoje, o Supremo validou, em regime de repercussão geral, a possibilidade de emissão de nota fiscal simbólica, ainda que aquela operação não esteja prevista em regulamento. Quais são as operações previstas? Remessa para armazém geral, remessa para depósito fechado, venda à ordem ou entrega à ordem, quando o Estado tolera a entrega à ordem, ainda que não prevista no regulamento próprio. Então, nessas 3 ou 4 hipóteses, dependendo do Estado ou Distrito Federal, a gente sabe que há previsão de operação simbólica. E, fora disso, quando o Estado fiscaliza uma empresa e vê uma troca de nota simbólica, ele coloca essa nota como inidônea e traz severas penalidades. Então, hoje, no julgamento do tema 520, o STF valida a operação simbólica, desde que, mais uma vez, fato prova, você consiga comprovar que essa operação corresponde a uma operação real.
é o que eu trouxe para a gente conversar nesses 15 minutos, com tempo exíguo, e agradeço a presença e a participação de todos. Estou à disposição. Muito obrigado, Ilana. Realmente é um tema bastante polêmico, né, porque envolve os aspectos material e temporal do fato gerador. E quando a gente entende ou aborda a questão das operações intragrupo, importação por um local e a transferência para uma empresa do mesmo grupo em outro local, aí se confundem os dois aspectos, né? Aí se torna muito mais difícil. E o comércio exterior, como direito tributário em geral, é apaixonante exatamente por isso, porque não há uma regra precisa, 2 mais 2 são 4. Aí 2 mais 2 a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? Isso é um desafio para nós e, por isso mesmo, é apaixonante. Nós vamos ouvir agora, então, a Fabiana Tomé, que, embora mora em São Paulo, né, ela é, por demais, conhecida pelo seu trabalho, pelas suas obras também, e agora vamos ter o prazer de conhecê-la pessoalmente, que vai nos dar essa honra, né, de participar do nosso congresso. A Fabiana é doutora em Direito Tributário pela conceituada PUC de São Paulo e é professora da mesma universidade e também do IBET, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, coordenado pelo professor, grande amigo nosso, né, Paulo de Barros Carvalho. Ela é fundadora do Você Tributarista, é um blog ou site, não sei, alguma coisa, né? Assim, tecnologia não é o meu forte, mas e além de advogada, é claro, né? A Fabiana vai falar sobre as questões relacionadas ao drawback e outros regimes aduaneiros especiais. Bem, quando eu dou aula sobre apenas drawback, eu levo muito mais do que 2 horas. E a Fabiana tem no seu sobrenome Del Padre, quer dizer, do pai. Então, ela vai tentar fazer um milagre de, em 15 minutos, esgotar um assunto que normalmente leva horas. Fabiana, está com você agora. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutora Dilson. Quero cumprimentar a todas e a todos aqui, dizer que é uma grande satisfação, uma honra imensa estar nesse prestigiado congresso, nessa cidade maravilhosa, com uma audiência maravilhosa e com professores, palestrantes maravilhosos aqui. E, apesar do meu nome, eu ouso dizer, né, infelizmente, para a tristeza de todos nós, que eu não faço milagres, né? Deus não me deu esse dom, né? Então, a gente tenta fazer aquilo que é possível. E como nós estamos falando aqui de questões relacionadas ao drawback e outros regimes especiais, em 15 minutos, em 3 slides, eu resolvi pensar algumas coisas, né? Questões, para minha felicidade, deixa algo em aberto, então não será uma aula profunda e minuciosa como do professor Adilson, mas sim um levantamento de alguns questionamentos, né? Trazer aqui 3 situações em que nós temos discussões a respeito e, inclusive, os possíveis desdobramentos em relação a isso. E um primeiro ponto que me parece que vai se espalhar por toda a discussão envolvendo drawback, envolvendo outros regimes especiais, e apenas um esclarecimento bem superficial, né, do drawback, é um regime, né, um benefício, um regime especial, em que, na importação, né, ela é desonerada dos tributos, seja na forma de suspensão, seja na forma de isenção, porque esses produtos eles serão beneficiados, eles serão industrializados e, posteriormente, dentro do prazo específico ali determinado, serão exportados, né? Então, vejam, nós temos aqui regimes especial, um regime aduaneiro especial, cujo objetivo é desonerar a exportação. Mas desonerar a exportação por quê? Né?
E aí nós temos, inclusive, o tema aqui do Congresso, que envolve segurança jurídica, que envolve competitividade, e é exatamente isso que se pretende trazer para o mercado brasileiro, né? Vejam que a própria Constituição, em vários momentos, está sempre estimulando e desonerando as exportações. Temos imunidade das receitas de contribuições sociais, temos desoneração nas exportações de mercadorias, ICMS, nas exportações de serviços, e tudo isso lá constitucionalmente previsto. Ou seja, a construção da nossa Constituição, a construção daquilo que pretende para o nosso mercado, para o crescimento desse mercado, é exatamente estimular essa exportação, estimular a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. E aí vem um outro ponto que eu coloquei ali, né? Literalidade versus a finalidade. Por outro lado, quando nós estamos falando, então, desses regimes especiais, eles tratam de uma desoneração. Hipóteses de isenção, hipóteses de suspensão. E se nós vamos ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, o que ele diz? Né? Que as isenções, as suspensões, elas se interpretam literalmente. Então, diante de uma situação como essa, diante de requisitos para a fruição desses regimes especiais, será que eu vou para o artigo 111 do CTN, eu devo interpretar aquilo literalmente, ou eu devo fazer uma interpretação teleológica, buscando a finalidade, né? E apesar de, aparentemente, serem dois pontos contrapostos, eu diria que eles não são contrapostos. Porque, afinal de contas, qualquer interpretação que nós façamos, nós temos que partir da literalidade, né? Ninguém vai ficar inventando situações. Nós temos um texto que nos dá o norte. Mas, por outro lado, ao interpretar esse texto, nós precisamos atribuir um sentido para ele que seja condizente com o momento atual que nós estamos vivendo. E em várias situações, nós temos essa interpretação, inclusive das isenções, né, que não são tão literais assim. Porque, afinal de contas, né, tivemos recentemente lá no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo um julgamento, né, de um benefício fiscal que estava destinado a um tipo de produto médico. Só que ele já é obsoleto. Nós já temos outro, mas que exerce exatamente a mesma função, né? Claro que foi concedida, felizmente, para esse outro produto também. Então, mesmo que nós tenhamos aqui requisitos, esses requisitos não podem ser considerados num sentido restrito. E eu quero trazer isso à tona exatamente por causa desse julgamento, né, que foi apreciado pela primeira turma do STJ. Né? Então, apesar de ser um julgamento favorável, não foi repetitivo, não foi pela primeira sessão, então não podemos dizer, infelizmente, no nosso país, que esteja um tema pacificado, da importância de trazê-lo à tona. E a questão é, diante do descumprimento da obrigação acessória, né, o registro de exportação. Então, determinada empresa fez a importação sob o regime de drawback, né, e, ao ser solicitado, dentro do prazo, comprovação disso, a formalização desse registro de exportação, deixou de ser feito, deixou de ser entregue. Com isso, ela perde o direito ao benefício desse regime especial? E a Fazenda, obviamente, pautada no artigo 111 do CTN, falou, pede. Não cumpriu o requisito. Requisito ali é apresentar o registro da exportação, formalizar o registro da exportação. Não fez, não cumpriu. Então, já era. Felizmente, nesse julgado, né, sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria, o entendimento foi outro. Né? E é um entendimento muito condizente com algo que vem se apregoando muito no direito tributário. Ontem mesmo eu assisti a palestra da professora Suzy Gomes Hoffmann, não sei se vocês assistiram, mas ela falou sobre processo administrativo, falou sobre a busca da verdade, sobre a finalidade desse processo administrativo. E, no final das contas, o direito tributário todo, nós falamos tanto que ele é um direito da reserva legal, que ele é um direito da estrita legalidade, da tipicidade tributária. E essa tipicidade não é simplesmente o confronto de documentos. Como bem disse
aqui, a professora Ilana, é um contraponto de fatos. Então, por mais que tenha um vício, um erro, uma falta desse registro de exportação, ou dessa apresentação momentânea desse registro de exportação, havendo elementos que comprovem, que levem ao convencimento do julgador de que ela foi realizada, essa falta dessa obrigação acessória não pode ser a justificativa para a supressão desse benefício, né? Senão nós estaríamos criando uma verdadeira ficção, né? Uma presunção absoluta que, na hipótese de não ter feito esse registro da exportação, ela não aconteceu. Sendo que, caso o contribuinte tenha esses mecanismos outros para trazer isso à prova, ele cumpriu os requisitos, né? Aquela verdade material ali foi demonstrada, aquela verdade material foi ali efetivada, né? Então, esse julgamento, ele me parece muito relevante, por isso o primeiro que eu trouxe aqui e me passei mais tempo conversando sobre ele, exatamente porque não apenas ele é importante para o caso concreto, ele é importante como um precedente, como um precursor das formas de se interpretar os benefícios fiscais, inclusive os regimes aduaneiros especiais, né? Passando aqui para a segunda situação, né, apreciada já pelo STJ também, é na hipótese de descumprimento, né? E se efetivamente houve esse descumprimento, né? Houve a importação dos insumos, não houve o pagamento dos tributos sobre a importação, porque ele se comprometeu ali naquele regime, em determinado prazo, a fazer exportação do produto industrializado, mas ele não cumpriu isso. Diante desse cenário, né, qual o termo inicial para os juros moratórios? E que, inclusive, são elevadíssimos, né? Selic nas alturas, né? Importantíssimo esse impacto econômico. E aí a Fazenda falou assim, bom, se ele importou numa determinada data, né, esse fato é o tributável, né, já que a hipótese de incidência é importar produtos exteriores. Entrou no território nacional, é esse o fato tributável. Apesar de que estava suspenso, por exemplo, o pagamento de tributos. Então, caso ele não cumpra o requisito, os efeitos desse descumprimento do requisito, segundo a Fazenda, iriam retroagir à data da importação. Só que, mais uma vez, o STJ aqui, em posicionamento, ao meu ver, apropriado, considerou o quê? Qual é a hipótese de incidência de uma norma moratória, de uma norma punitiva, né? Porque o juros de mora ele tem também uma estrutura normativa. Se eu descumprir, não pagar num determinado prazo, aí é que eu tenho a incidência desses elementos. Bom, o requisito é o não pagamento. Logo, quando da importação, eu não tinha que fazer o pagamento, porque até aquele momento eu estava enquadrado num determinado regime especial. Portanto, quando do descumprimento dos requisitos, e que, inclusive, a partir desse descumprimento, a própria legislação estabelece o prazo de 30 dias para o contribuinte pagar, né? Então, descumprido, porque pode se dar por fatores diversos, descumprido esse requisito, né, a exportação dentro do prazo, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para fazer o pagamento daquele tributo. Ou seja, é naquele instante que ele passa a ser um sujeito passivo dos tributos sobre a importação, porque naquele instante se operacionalizou, né, uma importação sem a reexportação consequente. Tanto é que tem prazo para pagar. E nessa linha de raciocínio, o STJ chegou à conclusão que, portanto, o termo inicial da mora, né, dos juros moratórios, das consequências moratórias e punitivas, passa a ser o 31º dia depois do não cumprimento dos requisitos, ou seja, quando venceu o prazo para ele pagar espontaneamente aquilo. Só que tudo tem, né, o verso e o reverso da moeda. Então, se isso é um posicionamento favorável para o contribuinte,
tem uma consequência desfavorável, mas, ao meu ver, correta também, porque tem aqui o seu raciocínio lógico, que é o termo inicial do prazo de decadência. Né? E aí o contribuinte falava assim, não, se eu importei a mercadoria num dia X, o termo inicial da decadência para lavrar um auto de infração a respeito de descumprimento de requisitos, etc., vai ser contado a partir da data dessa importação. Só que aí o STJ falou, não, né? Porque nesse momento da importação, o fisco não podia te cobrar. Né? Naquele momento não havia tributo devido. E aí o reverso da mora é exatamente quando começa um prazo decadencial ou quando começa um prazo prescricional no judiciário, quando a pessoa tem a possibilidade juridicamente de fazer uma cobrança, mas não o faz. Então, somente após passados, na verdade, esses 30 dias, porque nesses 30 dias o contribuinte já teria ainda o prazo espontâneo de pagamento, passados esses 30 dias, a partir do 11º, assim como é ali que vai começar a incidir os juros de mora, nesse vai ser um instante do termo decadencial também. E aí, para finalizar, uma outra situação, um outro tipo de regime especial, que é o trânsito aduaneiro. Né? E qual é a grande questão, ou uma das grandes questões, e que eu vejo uma grande polêmica, né, inclusive nos julgamentos do CARF, estava vendo algumas decisões, pesquisando algumas decisões que, inclusive, foram feitas por voto de qualidade ali, ou seja, há um embate, há uma grande discussão. Né, e que, durante esse trânsito aduaneiro, né, esse transporte da mercadoria aqui internamente, há um roubo da carga. A legislação estabelece a responsabilidade do transportador, né, nas hipóteses que nós tenhamos esse extravio, esse roubo. E aí, examinando essa situação, né, fica a questão, e aí? O roubo é uma situação que acaba sendo realmente uma responsabilidade daquele transportador, ele deveria evitar, ele deveria se precaver e impedir aquilo, ou isso é uma questão de força maior e que, portanto, ele não pode ser responsabilizado por esse fator externo. Essa decisão, inclusive por voto de qualidade, foi mantendo a responsabilidade do transportador. E citando, inclusive, esse primeiro julgado que eu trago aqui do STJ. E vocês veem até, olha só, o número é igual, percebeu? Porque um é o recurso especial, outros são os embargos nesse recurso especial. Mas essas decisões, muitas delas, acabam se pautando numa distinção feita no recurso especial, né, de que o roubo do veículo e de carga sujeito a imposto de importação ocorrido no transporte da mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade dessa transportadora. Por quê? Porque ela deveria, é algo que ela não tem como evitar, mas ele é algo previsível. Ele é algo que ela deveria tomar medidas para se precaver. O que, né, uma responsabilidade, ou seja, interna ou externa, que acaba sendo feita uma diferenciação. O que, cá entre nós, é um absurdo. Né? Você responsabilizar uma vítima em virtude de um ilícito praticado contra ele. Olha, você que não tomou cuidado, você que não segurou a sua bolsa, você que andou à rua à meia-noite, né? É responsabilizar a vítima. Então, numa situação como essa, né, esse julgamento do STJ foi revertido, né, claro que não é, vejam, irrepetitivo de controvérsia, não é uma decisão vinculante, porém, né, foi revertido no sentido de concluir que o roubo é, sim, uma força maior. É uma situação previsível, porque pode acontecer, principalmente quando temos as estatísticas nas estradas ou em determinadas regiões, porém, é inevitável. Então, para que fosse admissível a responsabilidade desse transportador, seria necessário que ele tenha contribuído com um descuido, com uma irresponsabilidade no sentido de cuidados a serem tomados. Mas, se não há essa prova do descuido, não há essa prova de que ele, por seu desleixo, por sua desídia ou por qualquer outra medida, tenha contribuído para isso, essa responsabilidade deve ser excluída. Né? E esse aqui é um ponto
de grande relevo que eu trago também, exatamente porque, apesar dessa decisão de 2013, então já faz tempo, né, que chegou ao STJ, que foi apreciada, né, dentro do CARF, esse tema continua atual, continua com decisões divergentes, continua, em alguns casos, né, quando vigente o voto de qualidade, sendo decidida como atribuindo a responsabilidade por voto de qualidade, o que tornaria até essa responsabilidade do transportador uma verdadeira ficção também, porque, independente de qualquer coisa, ele tem que levar a mercadoria, o produto até o destino, né, ainda que seja uma situação inevitável, né? E eu quero agradecer a paciência de vocês, né, e trazer aqui, espero que esses temas tenham trazido aqui alguns pontos de reflexão, não uma aula, como eu disse, já que não seria possível, não faço milagres ainda. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiana. Esse tema, extravio e roubo de carga, é relativamente comum em comércio exterior e sempre traz esses problemas de quando aconteceu, a responsabilidade objetiva ou subjetiva. Isso é muito comum na área aduaneira. E eu, às vezes, me lembro de quando eu dou uma aula, seja na graduação ou na pós-graduação, e a gente fala em base de cálculo do imposto de importação, eu pergunto assim, qual é a base de cálculo do imposto de importação? A turma toda responde, preço, é claro, mas que preço é esse? Você tem um preço quando sai da fábrica, o preço quando chega no navio, no avião ou no caminhão para transportar, você tem um preço quando chega na alfândega, você tem um preço... Quer dizer, você tem vários preços, né? Então, você tem que, a lei considera o valor da mercadoria quando chegada ao ponto de descarga. Tudo bem. Então, a gente tem que atender a lei. Bom, aí vem extravio ou roubo de carga. E aí, o fato gerador ocorreu aqui, mas o acontecimento foi lá adiante. Vale a gente voltar até aqui ou não? Eles são questões assim que a gente discute, né, e que tornam até apaixonante, como eu disse, né, a matéria aduaneira. E eu agradeço mais uma vez a Fabiana, porque ela foi claríssima na sua exposição, bem objetiva, e trouxe dúvidas para nós, quer dizer, tirou algumas dúvidas, mas trouxe outros motivos para reflexão, o que é importante em direito tributário em geral e na nossa matéria também. Bom, então agora vamos ouvir o Bruno Aguiar. O Bruno é sócio do Raies e Fagundes, advogados, é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo também, e mestre, já falei, e assessor tributário do Sindusfarmas, Sindicato da Indústria Farmacêutica. Então, não há pessoa mais indicada, mais abalizada para falar sobre a exigência do IRRF, sobre a importação de medicamentos pelo Ministério da Saúde e ofensa às normas do GAT e da OMC. Bruno, por favor, tenha bondade. Desliguei. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer e uma satisfação estar aqui presente hoje. Não contava com esse auditório cheio, né? Muito motivante isso. Acreditei que viria aqui fazer uma live para o público em casa, que está remoto, né? Para minha surpresa, não. Isso é muito bom. Um congresso serve para isso, não é mesmo? Para troca de experiências, troca de contatos, e espero que todos e todas aqui estejam aproveitando bem esse congresso. Gostaria de saudar o presidente de honra, Gustavo Brigagão, o presidente Heleno Torres, o professor Heleno Torres, pela organização desse congresso maravilhoso, e trago aqui hoje um tema provocativo, por que não? E talvez inédito. Inédito porque, em toda a minha carreira, me formei em 2002, então já labuto na área há 20 anos, nunca ouvi falar em imposto de renda na fonte,
sobre o câmbio de um pagamento de uma importação de mercadoria. Eu fecho o desembaraço aduaneiro, faço a minha declaração de importação no Siscomex, sou obrigado a fazer o pagamento, é uma importação com cobertura cambial, preciso fazer o câmbio de pagamento dessa importação, e me surpreendo com a retenção de imposto de renda na fonte. Isso me parece loucura, mas não é. Isso foi a conclusão que um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Saúde alcançou, uma vez provocado pelo DELOG, que é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. O DELOG provocou a consultoria jurídica do Ministério da Saúde perguntando: ora, os pagamentos que eu faço pela importação dos medicamentos se submete à imunidade recíproca? Bom, para fins de imposto de renda, isso leva a uma reflexão. Claro, imunidade recíproca não se aplicaria para os tributos devidos sobre a renda, que recai sobre uma renda obtida por algum ente estrangeiro. Mas não é essa a questão. E foi essa a pergunta que o DELOG fez à consultoria jurídica do Ministério da Saúde. E a consultoria jurídica do Ministério da Saúde, para responder isto, deveria simplesmente responder: realmente não há a imunidade recíproca para questões de imposto de renda na fonte, quando eu remeto para o exterior, porém, estamos falando aqui de importação de mercadoria, então não se coloca essa questão de retenção de imposto de renda. Se estivéssemos falando aqui de outras questões relacionadas, talvez, a uma remessa por pagamento de serviços, talvez estaríamos aqui discutindo imunidade recíproca, mas não estamos aqui tratando de importação de serviços, de pagamento por serviços, royalties, direitos, estamos falando do pagamento de uma mera importação de mercadoria. Não haveria que se falar aqui em discussão de imunidade recíproca. Mas, nesse contexto, a resposta foi: não se aplica a imunidade recíproca e deve haver a retenção do imposto de renda. Esse é um parecer de cunho opinativo, o que nos leva a concluir de que o DELOG poderia ser mais cauteloso e buscar a opinião talvez mais abalizada da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou da Receita Federal, mas até o momento não fez. Esse é um parecer de julho do mês passado, portanto, estamos aí discutindo um tema extremamente novo, porque surgiu há um mês atrás, e, portanto, a conclusão é de que haveria sim a necessidade da retenção do imposto de renda na fonte, uma vez que não haveria imunidade recíproca e uma vez que uma instrução normativa da Receita Federal, a 1234 de 2012, traria em seu artigo 35, parágrafo 1º, esta obrigação legal. Essa foi a conclusão. Eu sou o consultor tributário do Sindicato da Indústria Farmacêutica e nós temos conhecimento de que pelo menos 15 farmacêuticas estrangeiras já sofreram na pele esta retenção de 15% sobre o recebimento dos seus fornecimentos de medicamentos para o Brasil. Uma situação terrível. O que se coloca aqui como objeto da controvérsia, como eu já expliquei, o navio traz medicamento, o Ministério da Saúde devolve imposto de renda na fonte. Basicamente isso. Fundamento legal trazido pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde, com todo respeito, não se sustenta. Ele parte do artigo 64 da Lei 9430, de 96. E aí nós nos questionamos, estamos tratando de uma instrução normativa de 2012, de uma lei de 1996, e agora, em 2023, chegaram à conclusão de que tinha que ter imposto de renda na fonte. O que aconteceu com o imposto de renda sobre todos os medicamentos importados nesses últimos 20 anos? Não se sabe. Talvez o Tribunal de Contas vai ter que dar alguma explicação sobre o fato. Mas, enfim, a partir deste fundamento legal, se diz que tem que haver essa retenção. Só que, pasmem, este artigo ele está no contexto
de uma grande reforma que foi feita lá em 95, 96, nas questões de imposto de renda, do lucro real, do lucro presumido, das empresas locais, residentes no Brasil, das pessoas jurídicas locais. E lá, nesta lei, se trouxe uma previsão de que os órgãos públicos, quando pagarem as empresas, as pessoas jurídicas, obviamente localmente, né, dentro do território nacional, tem que reter tributos, né, de acordo com uma tabela que obriga lá a reter 1,2% de imposto de renda quando eu pago para uma farmacêutica aqui, baseada no Rio de Janeiro, baseada em São Paulo. Tenho que reter PIS, tenho que reter COFINS, tenho que reter 1% de contribuição social sobre o lucro líquido. Essa retenção, que é uma mera antecipação daquilo que será devido pela empresa, depois na sua apuração. Simplesmente isso, o artigo 64 se presta a isso. E me surpreende que a consultoria jurídica do Ministério da Saúde tenha entendido que este artigo pudesse ser fundamento legal para a exigência de 15% de imposto de renda para o pagamento de uma importação de medicamento, que é pago para um residente ou domiciliado no exterior, e não para uma pessoa jurídica. E na técnica legislativa, quando eu quero mencionar uma pessoa residente ou domiciliada no exterior, eu digo, literalmente, a pessoa residente ou domiciliada no exterior. Eu não meramente digo pessoas jurídicas, abstratamente, como se pudessem ser internas ou estrangeiras. Mas, enfim, essa é a conclusão que a consultoria jurídica chegou, e que nos surpreende, até porque, pelo artigo 64, teria que reter PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro também. E a consultoria jurídica chegou à conclusão de que só deveria ter imposto de renda retido na fonte. Ok, vamos trabalhar com isso. Existem uma série de questões que podem ser debatidas. A primeira delas, a meu ver, é a falta total de fundamento legal para a exigência desse imposto de renda retido na fonte. Mas não bastasse isso, e podem procurar, não há nenhuma lei dizendo que eu tenho que reter imposto de renda sobre o pagamento de uma importação de mercadoria para o exterior. Além da falta de fundamento legal, existe algo que, na minha visão, é mais grave, porque existe uma questão no GATT, que é o acordo que vigora entre as jurisdições, entre os países, tratando de comércio internacional, tratando de comércio exterior e criando balizas e algum regramento a todos aqueles que se propõem a ser parte da Organização Mundial do Comércio. E esse acordo diz um princípio muito importante, que você não pode dar um tratamento ao fornecedor estrangeiro, ao produto importado, distinto daquele que você dá ao fornecedor local, ao produto comprado localmente. Isto já foi, inclusive, objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em questão de ICMS, onde se ficou claro que a isenção do ICMS para produto local tem, por força de atração desse princípio, que ser aplicada e adotada também para a importação desses mesmos produtos. O STF, por óbvio, julgou questões de tributo sobre consumo, ICMS, porque não se haveria de imaginar que, em algum momento da vida, se exigiria imposto de renda sobre esse tipo de operação. Mas não tenho dúvida de que, se o Supremo Tribunal Federal tiver que analisar essa questão pela ótica do imposto de renda, chegará à mesma conclusão, porque senão eu estarei condenando o produto importado a se submeter a um imposto de renda de 15%, enquanto que o produto local tem a sua apuração normal de imposto de renda localmente. Faz a retenção de 1,2% de imposto de renda na fonte e depois, como antecipação, apura, e se sobrar um crédito de imposto de renda, ressarce, restitui para compensar com outros tributos federais. Enquanto que o produto importado, além do seu imposto de renda, que é devido no exterior para a jurisdição estrangeira, imagina um exportador que está na França. Ele paga imposto de renda na França e se surpreende com uma exigência de um imposto de renda de 15% no Brasil. Isso é agressivo, isto é um encargo indevido e que ofende, na minha visão, este preceito do artigo 3º do GATT. Isto, obviamente,
poderá trazer sérias consequências. E vejam bem, eu estou falando de medicamento, estou falando de Ministério da Saúde, mas se a moda pega, é o mesmo fundamento para qualquer importação, para qualquer mercadoria, feita, a princípio, por órgão público. Mas vai que o nosso ministro da Fazenda decide colocar para o Congresso uma lei criando um imposto de renda na fonte sobre quaisquer importações. Então, além, né, professora Dilson, do imposto de importação, do IPI, do PIS, COFINS e ICMS, pagaria-se também o imposto de renda na fonte sobre o pagamento das importações de mercadorias. Se se admite que é possível isso, se admite que se aprove uma lei federal determinando que quaisquer importações por entes privados ou públicos se submetessem a esse tipo de retenção, o que não quero acreditar que possa acontecer. E aí, finalizando, eu gostaria apenas de trazer, na minha visão, quais são os potenciais impactos deste total despautério jurídico. Primeiro, confisco, princípio constitucional, não há fundamento legal para essa exigência. Segundo, desequilíbrio contratual. Todos os fornecedores estrangeiros que se submeteram à licitação para uma compra pública localmente no Brasil aceitaram uma condição contratual que não trazia expressamente a exigência do imposto de renda retido na fonte a 15%. Trazia, sim, que seriam devidos tributos, normalmente devidos nessas operações, mas não dizia que o imposto de renda retido na fonte seria devido. E até junho de 2023, nunca antes havia se visto retenção de imposto de renda sobre esse tipo de operação. Então, imagine o desequilíbrio contratual em cima desse negócio jurídico. Como eu já disse, ofensa ao artigo 3º do GATT-OMC, o que pode gerar, inclusive, reclamação de jurisdições estrangeiras contra o Brasil na OMC. E isso é possível, é factível. Eu tenho também a questão de reciprocidade de tratamento. Ora, se o Brasil está exigindo o imposto de renda na fonte, França, usei a França aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer outra jurisdição, França, também vou exigir o imposto de renda francês no pagamento das importações que eu faço de produtos brasileiros. Essa reciprocidade é adequada se entender que é factível esse tipo de exigência. Eu tenho também questões relacionadas a acordos para evitar a dupla tributação, porque nos acordos para evitar a dupla tributação, e o Brasil tem inúmeros acordos para evitar a dupla tributação, eu tenho lá expressamente dizendo no artigo 7º que os lucros obtidos pelas empresas estrangeiras que não tenham estabelecimento permanente no Brasil não podem ser alcançados pela tributação do imposto brasileiro. E aí, como poderia trabalhar com o artigo 7º dos acordos para evitar a dupla tributação, vis-à-vis essa exigência que a consultoria jurídica do Ministério da Saúde nos coloca? Me parece incongruente. Eu posso ter um aumento de preço, ora, vai reter 15%, faço o gross-up 17,64, está aí o meu preço agora. Eu posso ter desabastecimento, não quero mais trabalhar com o Brasil, não forneço mais esse medicamento oncológico extremamente importante para o tratamento e cura de várias pessoas. E eu posso ter também uma reestruturação da cadeia de fornecimento, ao passo que eu não vou mais fornecer diretamente. Eu forneço para algum distribuidor local, esse distribuidor local vende para o Ministério da Saúde, e aí, como é uma operação interna, não vai ter imposto de renda na fonte, mas vai ter o 1.2, né, que é a regra local, e eu tenho, por outro lado, todas as contas de tributos sobre consumo que o Ministério da Saúde teria que assumir. Então, me parece totalmente desarrazoado. É um tema importante que eu trago para a reflexão de todos e todas aqui presentes. Muito obrigado pela paciência. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Bruno. Excelente palestra, muito boa, esclarecedora. E a gente lembra aqui que a PEC 45A, que está sendo discutida no Congresso Nacional, ela trata apenas de impostos sobre consumo. E eu sempre falo que o sistema tributário nacional como um todo não se compõe apenas de impostos sobre consumo, mas também sobre patrimônio e renda. Para mim, o que se chama
tem sido chamada, né, de reforma tributária, nada mais é do que uma proposta de reforma de impostos sobre o consumo, mas não de reforma tributária como um todo, como deveria ser, todos os tributos estudados de forma conjunta e não apenas um grupo. E o Bruno nos traz aqui a comprovação de que uma reforma tributária de verdade teria que abranger, ao mesmo tempo, todos os tributos, como agora a gente vê a interseção do imposto de renda, retido na fonte, com uma operação de importação. E assim a gente vê todos os demais impostos, ICMS, IPI, e PIS, COFINS, contribuições, todos se interligando, na verdade. O sistema é um só, composto de todas essas espécies tributárias, e não feita de seções ou de partes apenas que se interligam de uma maneira até artificial e não natural. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, eu vejo aqui inúmeros amigos, né, na plateia, não vou nominar um por um, agradeço a todos a presença, agradeço aos nossos 4 colegas também pela excelência das palestras e agradeço também a organização, que foi magnífica em todos os pontos. Agora, eu gostaria de abrir para perguntas, mas eu fui informado de que nós precisamos tirar aquela divisória ali para transformar esses 2 salões num plenário, já que vai haver agora, o que é um talk show, né? Um talk show agora aqui, então, infelizmente, não vamos poder abrir para as questões, mas, particularmente, ali no corredor, quem quiser fazer alguma pergunta, qualquer um deles, eu não saberia responder, mas os 4, com certeza, poderão responder. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês também, obrigado a todos vocês também.